Muito bem. Ainda sobre o livro Um Vermelho Encarnado no Céu, você não se arrependerá de adquirir o seu. Se você quer entrar no universo ufológico, o livro principal para ler, um deles, porta de entrada, é o livro Um Vermelho Encarnado no Céu, de Pedro de Campos, orientado pela entidade Yeshua Ben Nun. Principalmente se você quer a ufologia mais voltada ao esoterismo. Tá? Capítulo 16, como eles chegam aqui. Né? Começa assim, ó, em 1961, o coronel Corso havia feito o melhor de todos os seus relatórios para o general Trudeau. Nele faltava sobre o achado mais importante de todos, o alienígena extraterrestre. E aqui vai falar sobre aquela queda que teve lá em Roswell, né, que a nave perdeu o controle durante uma tempestade. Alguns acreditavam que era até uma tempestade elétrica, outros falavam que era uma tempestade normal. Seja como for, a nave perdeu o controle e se esborrachou num barranco, e os camaradas que estavam dentro da nave, os extraterrestres, foram parar espalhados, assim. Alguns já foram encontrados sem vida pela Força Aérea Norte-Americana e outros ainda com vida. Acredita-se que esses corpos todos estejam sob domínio dos Estados Unidos. Alguns ufólogos afirmam isso. Tá? Ó, aqui vai falar sobre a conexão entre a tripulação da nave e a nave. Dentre os objetos resgatados do acidente lá em Roswell, havia certa faixa de cabeça. Tratava-se de um dispositivo semelhante a um adorno, feito com vulcanização especial muito flexível, que se encaixa no crânio logo acima das orelhas, ajustando-se facilmente à enorme cabeça. Era constituído de sensores elétricos semelhantes aos condutores de um eletroencefalógrafo, aquele aparelho de fazer eletro. Tratava-se de um interface conectando o cérebro e a máquina. De modo desconhecido, as criaturas pareciam usar meios psicotrônicos para operar a nave. De alguma maneira sofisticada, um programa cerebral, ou no mínimo, ordens mentais precisas, eram transmitidas ao engenho, comandando suas ações sem o uso de qualquer atuação manual. A nave inteira aparentava ser um enorme circuito integrado, sem que tais estruturas pudessem ser notadas, mas cujo periférico de comando seria a mente alienígena, como se ela fosse o computador de bordo e o módulo de ligação com a nave-mãe. Se fosse assim, a inteligência viva seria parte integrante da máquina, formando ambas um conjunto harmônico. Agora já imaginou você dirigindo, pilotando a sua moto, um ônibus ou um carro, simplesmente com eletrodos conectados à sua cabecinha? Interessante que a nave não tinha nenhum motor, muito menos propulsão atômica, nem qualquer forma de impulso conhecido que pudesse deslocar o engenho 1 milímetro sequer. Mas, segundo os relatos, era capaz de anular a gravidade produzindo ondas eletromagnéticas, de inverter o sentido da onda e obter deslocação. A nave seria capaz de captar a força magnética e armazená-la para uso na propagação de ondas que levariam ao ponto de destino. Curiosamente, a energia que envolvia a nave não afetava as criaturas em seu interior, supostamente porque elas estariam usando um enigmático traje, envolvido com algum tipo de energia neutralizadora, capaz de formar um anteparo de proteção ao corpo. Uma potente energia eletromagnética parecia fazer o serviço integralmente, que protegia as criaturas, né? Fazia a nave flutuar, impulsionava numa viagem insólita, ou seja, extraordinária. Será mesmo que a força mental das criaturas se encarregava de acionar os comandos da nave? Estamos falando de psicotrônica. Bom, mas então como esta nave desliza e sai de uma dimensão, que é a quarta, e vem para a terceira, depois volta para a quarta? Vamos lá. Na página 262, Pedro Campos, junto com seu mentor, explicam aqui: o vazio interestelar e todos os outros vazios menores simplesmente não existem. Tá? O que chamamos de vazio cheio de um plasma invisível, isso quer dizer que todas as coisas, sejam elas pequenas ou grandes, sejam sólidas, líquidas ou sutis, estão submersas nesse fluido cósmico universal. Energia penetrante que também funciona como
massa de liga, estando todo o cérebro pensante banhado por esse plasma, as ondas emitidas por um podem ser recepcionadas por outro, desde que ambas estejam vibrando na mesma sintonia. O cérebro distante, quando devidamente sintonizado, funciona como aparelho receptor, ou seja, capta as ondas transmitidas, assim como o aparelho de rádio recebe as ondas da estação emissora. Isso chamamos canalização. Quer dizer, ato pelo qual o sensitivo sintoniza um pensamento de natureza extrafísica. O plasma universal funciona então como veículo de informação, de modo semelhante ao fio condutor, que leva a eletricidade para outros pontos distantes. Será então que é o comando da vontade, o pensamento tem esse poder de abrir uma espécie de micro buraco quântico no plasma universal? Sim, isso seria uma espécie de abertura para a quarta dimensão, como da quarta dimensão para essa. Mas isso também acontece de uma dimensão para a outra, seja quarta, quinta, sétima, enfim, contanto que o ser tenha autoridade para fazer esse trânsito ou conhecimento. Bom, nessa porta de ingresso a onda cerebral penetra e por aí transita até ser captada quase instantaneamente em qualquer parte do cosmos por outro cérebro que esteja canalizado na mesma sintonia do emissor. Independente da linguagem, a comunicação se faz por imagens mentais e sentimentos íntimos, fazendo com que todos os seres viventes do universo se entendam entre si e que estejam onde estiverem. Trata-se de uma vibração íntima da alma, capaz de sintonizar as ondas e decodificá-las e interpretar o seu significado, transmitindo a mensagem com nitidez, sem que barreira física alguma constitua empecilho para deter o fluxo das ideias. E aí, então, nós vamos falar agora um pouco sobre um assunto que nem está na pauta, mas é interessante falar. Por exemplo, a volitação. Vocês já devem ter lido romances espíritas em que falam: pegamos na mão do mentor tal e volitamos até tal lugar. E aprendemos a volitar. Os espíritos falando: o que é essa volitação? Não é vomitação, não é vomitação, não tem nada de vômito, não é volitação. Volitar é quando o espírito, pela vontade, ele se desloca de um lugar para outro, como se ele estivesse simplesmente se deslocando mesmo, desintegrando e aparecendo em outro lugar. Isso se dá porque, como o fluido cósmico universal está em todo o universo, o espírito ele mentaliza o local que ele quer ir e aquele local, por ter afinidade vibratória com o propósito que ele está fazendo ali, com o propósito que ele vai realizar ali, ou com quem ele sintoniza, porque, entenda uma coisa, nós achamos que só nós, porque eu tenho um coração que bate, que somos seres vivos, ou outros seres vivos que têm algum tipo de pulsação de vida biológica. Não, ser vivo não é só isso. Para o universo, ser vivo, tudo aquilo que pulsa uma ideia de existência é vida. Então, um lugar também tem um egrégora que compõe aquele lugar. Aquilo é vida. Aquilo tem uma vibração que mantém aquele lugar. Quando você tem um propósito para fazer algo ali, você sintoniza com aquele local, o espírito daquele lugar e daquelas pessoas que ali habitam, sejam encarnadas ou desencarnadas, caso elas sintonizem com o seu propósito, você consegue volitar para lá, porque o seu propósito casa com o propósito de lá. Como o fluido cósmico universal conecta tudo a todos, você pensou lá, a força daquele lugar conecta com a sua força, é automático, independente de quererem ou não. E aí une a vontade e pela força da vontade do pensamento, o universo permite que a pessoa simplesmente saia de onde está e vá para o outro local sem necessariamente fazer uma viagem clássica, tradicional, de embarcar num veículo, ou caminhar com as perninhas, ou voar com as asinhas. Simplesmente é puxado para lá, porque o universo faz uma espécie de dobra do espaço-tempo. É como você está aqui e pela sua vontade você mentaliza que você quer estar aqui e automaticamente casam-se as intenções, as necessidades e o universo põe vocês ali. Você volitou até lá. O universo deu um jeito de fazer com que você saísse de onde estava para lá, porque tudo está interligado. Nós já estamos em todos os lugares. Todos os lugares estão em nós. A gente só precisa ter essa consciência e casar as nossas intenções, as nossas vontades e potencialidades com o que tem lá, numa sintonia parecida. Por isso que alguns espíritos precisam, por exemplo, alguns espíritos de luz precisam de veículos para chegar até o umbral, porque a vibração daquele lugar não casa com a vibração daqueles benfeitores.
Então ele não consegue fazer uma junção entre a força de lá com a força dele. Não é esse casamento. Então não tem como fazer a volitação. Eles precisam de veículo para se deslocar até lá. Algo que force as passagens e o meio para se chegar ao destino. Me diz uma coisa. Então, o mesmo funcionaria para o meu pensamento? Por exemplo, eu estou orando para um determinado ser, uma entidade, rezando para São Jorge. E de repente, você pensa naquela entidade e aquela entidade recebe a sua mensagem lá. Sim, é exatamente isso que acontece. Exatamente isso. Você pensa na entidade e o fluido cósmico universal permite com que seu pensamento chegue até ela. E pela força vibratória de ambos, a afinidade que um tem com o outro, permite com que aquela conexão seja feita, sua prece seja ouvida. Se vai ser atendida já é outra história. Além dessas propriedades, continuando no livro aqui, página 263, no último parágrafo, além dessas propriedades, a força mental mostrou-se capaz de provocar também efeitos físicos na matéria, dando base científica para as fantasias e ocorrências em Roswell. As pessoas começaram a conjecturar, inventar muita coisa, muito misticismo. Mas voltando a falar daquela cinta na cabeça dos camaradas lá, dos extraterrestres. Segundo as observações do coronel Corso, a faixa na cabeça era um dispositivo sensorial de ligação, uma interface de conexão entre o cérebro e a máquina, um instrumento físico capaz de transformar as ondas de pensamento em comandos psicotrônicos de operação da nave. Então, se eu acendo uma vela, ali coloco uma intenção, o universo inteiro fica a par daquela intenção? O universo inteiro fica a par da sua intenção, mas não são todos os que vão captá-la, porque tem que estar na vibração daquela intenção. Portanto, cuidado com o que vibras. Agradecemos a você que ficou conosco até esse momento. Que Deus lhe abençoe. Muita paz, muita luz. Até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir.